Cadê? Cadê o pessoal? Shalom! Shalom, prezados, shalom a todos, né? Hoje tivemos orando com o Jonatas. Hoje tivemos orando com o Jonatas, né, Jonatas? Fizemos oração aí com o Jonatas, que foi muito importante, né, Jonatas? Como é que está se sentindo, Jonatas? Está melhor? Está se sentindo bem? Com certeza, sim. Rabino, estou me sentindo muito bem mesmo. A sua Amém. agonia, estou me sentindo muito bem. Aleluia, que bom. Nós fizemos uma Amém. oração e esperamos que você permaneça conectado com o Criador. Tá bom, Jonatas? Conectado com o Criador, e é muito importante que a gente esteja juntos. E vamos começar aqui nosso momento de conexão com Adonai, né, gente? Cadê todo mundo? Shalom, Eduardo, Shalom, Arnaldo. Arnaldo não participou da vigília, vou pegar na orelha dele. Shalom, Arnaldo, Shalom, tem pouca gente, mas tem uma chega, né? Tem o Axé Gabriel que está aí conosco, assistindo um pouco, né, Axé? Que o Eterno abençoe ele e a sua família. Como é que está a sua mãe? Deve estar ótima, né? Vocês acreditam que o YouTube me bloqueou sem eu fazer nada, sem eu fazer... Ainda bem que eu faço as lives aqui, estou fazendo aqui. Eles me perseguem tanto que até vídeos antigos de 1900 e antigamente, eles estão perseguindo. Já pensou, gente? Até vídeos antigos eles estão perseguindo. Né? Me bloqueou de novo. Eu fui entrar no YouTube agora, né? Mas Baruch Hashem, ainda bem que temos aqui vocês, e vamos começar por aqui a nossa live. Quero dar para vocês todos a minha shalom. Né? Alguém assistiu aqui a live de quinta-feira? A live de quinta-feira, quem assistiu? Quem assistiu de vocês a live de quinta? Quem foi que assistiu a live de quinta? Ninguém? Ninguém assistiu a live de quinta? Ninguém assistiu a live de quinta, pouca gente assistiu. A live de Shalom. Acho que não Shalom. postou não, a de quinta. A de quinta não postaram ainda, né? Mas acredito que depois vão postar. A de quinta foi muito simples. A de quinta foi uma live muito simples, foi mais informativa, né? Foi mais informativa. Hoje que vamos entrar mais dentro do contexto da Torá, pedindo ao Eterno que nos abençoe, né? Para poder falar um pouco da Torá. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, al mitzvah noten hatorá. Bendito sejas tu, Eterno, Rei do Universo, que nos mantém nas mitzvot da Torá. Amém? Então, Baruch Hashem, e vamos começar a esquentar o motor, como todo mundo está. Alguém aqui assistiu a live de quinta? Deixa eu ver aqui se alguém assistiu toda a live de quinta. Me parece que teve alguém aqui que assistiu a live de quinta. Me parece, Luciene, eu sei que não assistiu, né, Luciene? Eu fiquei esperando postar para assistir, mas não postaram não. Exatamente. Teve alguns que não assistiram, mas outros já assistiram. A live de quinta foi muito informativa. Foi muito informativa. Assim que o Gabriel conseguir postar, nós vamos acelerar particularmente a live de quinta, tá, gente? Vamos providenciar para que ela faça parte da sua vida, a live de quinta. Eu quero perguntar para vocês como é que está a iluminação. A iluminação está boa? Como é que está a iluminação? A iluminação a imagem está boa? Como é que está a imagem? A minha imagem? Não sei como é que está a minha imagem, mas vamos colocar... Aqui para mim está ótimo. Som e imagem está tudo perfeito. Está perfeita. Como é que está a imagem aí? Oneide, como é que está a imagem aí? Está boa? Está ótima, Shimon.
Tá ótimo, ótimo. Então vamos começar, vamos esquentar o motor. Queremos saudar a todos. Aqui é só uma introduçãozinha, só para a gente conversar um pouquinho com todo mundo, né? Todo mundo está vendo aí a política, né, gente? A situação, o projeto para destruir o Brasil, né, irmão Pedro? Irmão Pedro ali da região de Vitória, Espírito Santo, né, irmão Pedro? Está aí nos assistindo, nos vendo, né? E a política está terrível, os acontecimentos estão tomando um curso muito rápido, né, Gabriel? E a situação, estamos prosseguindo com muita coisa que está mudando, Roxê, desculpa né? interromper o senhor, estou preparando a live de quinta, o envio dela, tá? Tá bem, pronto, tá bom. Outra coisa que está Inclusive, eu acontecendo, queria saber se alguém tiver interesse de estar enviando as lives, alguém mais competente do que eu você, agradeço. Me chame no privado também. tá bom, mas o Axé, você tem sido, na verdade, um malado eterno. Você só tem ajudado, sabe? Eu não tenho palavras para agradecer e em nome de todo o grupo, em nome da comunidade judaica aqui da Biblioteca Keter, só poderemos lhe dar a recompensa, primeiro material, em breve. Acredite nisso, em breve você vai ter a recompensa material. Adonai vai preparar. Mas a maior recompensa não é aqui, viu, Gabriel? Fique tranquilo, meu amado. A maior recompensa é em mundos superiores. É em mundos superiores. Eu conheço o Gabriel pessoalmente, né? São poucas pessoas aqui que eu conheço pessoalmente. Temos aqui, eu não conheço o Douglas, mas conheço Arnaldo, Luciene. Não conheço o Ciele pessoalmente, né? Nem o Neide, Gabriel conheço. Gabriel conheço pessoalmente, nem Pedro, Eduardo, Cláudio também não conheço, mas um dia nós queremos marcar aí, quem sabe, um congresso, né, Gabriel? Podemos marcar um congresso, talvez ainda esse ano. Pois é, tive o prazer de conhecer o senhor. Tive o prazer de conhecer o senhor e a sua irmã, que foi uma pessoa maravilhosa. Ela que Foi, foi o malado eterno, hein? Também. foi minha irmã, ajudou na sua cirurgia, deu um pouco de sangramento, né, Gabriel? Ali deu um pouquinho de sangramento, mas logo, logo acabou o problema, Não, foi o que eu muito fiquei admirado positivo. com ela é o amor que ela tem pelos animais, né? Até que É, eu tava lembrando que tinha um pombo que tinha se machucado e ela tava cuidando dele, né? Aí eu, exatamente, olha, você quer saber o caráter de uma pessoa, você vê como ela trata os animais. exatamente, exatamente. Minha irmã, ela tem um amor aos animais profundo, viu, gente? Ela tem muito amor aos animais e foi um momento que eu posso dizer para você, assim, de muita coisa boa que aconteceu naquele período, naquele período, naquele período lá em São Paulo. Bom, queridos, vamos então falar um pouco da Torá hoje. Vamos falar um pouco da Torá hoje. Acredito que vai chegar mais pessoas, né? E quem quiser assistir a live de quinta, o Gabriel vai passar a live de quinta para você. As pessoas que já estão chegando aí, minha Shalom do Eterno. Hoje nós queremos. Irmão, só complementando um pouco suas palavras com relação a Axé, esse rapaz é uma bênção para nós. Se não fosse Aleluia. pela disponibilidade dele, né, a boa vontade de nos ajudar, a gente não assistia de novas lives, né? Porque eu, por exemplo, não consigo assistir na quinta, é dificilmente. E aí, como ele posta, eu consigo assistir. Então, ele é uma bênção, que o Eterno abençoe grandiosamente a vida dele. Eu também luto, eu estou lutando muito, gente, pedindo ao Eterno em oração que nos favoreça um tempo que a gente não precise mais trabalhar. Eu agradeço muito ao Axé Gabriel pela ajuda dele. A ajuda do Axé Gabriel tem sido assim, como é que posso dizer, portal, né? Crucial.
a gente tem que trabalhar a semana toda, vender, ajudar, ganhar o pão de cada dia. Não é fácil. Não é fácil, né? Tem família para comer, tem filhos para comer, né? E o pai tem que se virar. O pai tem que se virar, né? Tem comida para dar dentro de casa. E então a gente fica pouco tempo, sobra pouco tempo para assim, para a gente se dedicar à Torá, né? Eu oro ao Eterno. Eu vou te ser sincero, gente. Oro ao Eterno e estou percebendo que isso está perto de acontecer, né? Eu estou orando ao Eterno, pedindo ao Eterno que nos promova, que nós consigamos um dinheiro que a gente possa viver bem e dedicar full time, tempo integral para a Torá, sabe, gente? Tempo integral para a Torá, e a gente possa viver com tranquilidade, né? Lá em Israel, a gente percebe que existe um grupo de pessoas que somente vivem em oração, orando por Israel, né? Orando por Israel. E essas pessoas são pagas, viu, Gabriel? Sabe uma coisa que é uma vontade da minha alma que eu tenho também, é de trabalhar numa ONG, sabe? Que nem aquelas ONGs de Israel que eles só vivem de ajudar as pessoas e eles recebem doações das empresas. Nossa, isso era tudo que eu queria, Gabriel, sabe? que este sonho eu também tenho e você vai realizar, né? Inclusive, Eu também trabalhar em alguma coisa relacionada à terapia holística. Sou apaixonado por isso, sabe? maravilhoso, maravilhoso. Parabéns. Está no caminho da vida. Está no caminho da vida. Bom, gente, vamos sem mais delongas, vamos falar um pouco. Agora eu vou direto na Torá e vamos prosseguir no estudo da Torá. E hoje nós queremos um pouco falar sobre a Parashá Nassô, né? A Parashá Nassô resumida, e vamos falar um pouquinho das famílias levitas. A Torá, ela é um código dentro da Torá, ela tem 4 níveis, é bom vocês saberem disso, tá? Dentro da Torá tem 4 níveis que nos conecta com a fonte da manifestação, porque não existe várias fontes, existe uma só, ó fonte da manifestação, Elohim Haolam, né? Todos nós somos frutos da fonte da manifestação, que tudo faz, e de Aion a Aeon, que é eterno, tudo ele renova, né? Eu já percebi também, Gabriel, uma coisa importante que eu estava meditando nos conceitos de Tesla, Nikola Tesla. Eu estava meditando que nós envelhecemos e o que nos leva aos problemas, o que nos leva ao campo magnético prender a gente e tudo mais, é o Cronos, o tempo. O tempo, ele gera energia. A primeira coisa que a live vai ser aberta é falando sobre isso. O tempo gera energia, e o nome da energia que o tempo gera chama-se energia escalar. Nikola Tesla chamou de energia livre. Energia livre. Se você ir para um local, prezado telespectador, se você chegar em um local que não tenha mais tempo, você para de envelhecer. Você para totalmente de envelhecer. É incrível, é incrível. Isso, mais tarde, vocês vão ver. O Shimon Raim tinha razão. Ou seja, quem é o nosso chicote, quem é o carrasco que está batendo na humanidade é o tempo, né? É o tempo, é o Cronos. É bom saber disso, sabe? Sabe, gente? Só que agora o tempo, ele mudou. O tempo, ele não é mais, como é que fala? Ele não é mais sinuoso, sinuoso, ondular. Ele é agora linear. O tempo
é agora linear, entende, gente? Então, o tempo, ele emite ondas lineares hoje que ele pode levar a gente para um futuro de uma inversão que está chegando, né? Céu vermelho por toda parte, a gente está cada vez mais descobrindo as falhas da Matrix, né? Toda a verdade vindo à tona, a gente está percebendo isso e isso nos alegra. Enquanto isso, a Torá mostra tudo como um código secreto que ia revelar todos esses segredos nos últimos dias. Daniel, falando sobre este aspecto da Torá, ele escreveu em Daniel 12, versículo 7. Daniel 12, versículo 7 diz: e naquele tempo os filhos da luz, eles serão iluminados. Os ímpios não entenderão, mas os justos entenderão. Né? Os justos vão entender tudo nesses últimos dias. Satanás não quer que o homem se conecte com conhecimento. Falei para vocês também na quinta-feira, né? Não é o assunto de hoje. Satanás, ele não quer que você conhece o conhecimento, porque quando você sabe, você não tem mais como desfazer do conhecimento. Você não consegue mais tirar da cabeça. E o conhecimento é o que gera, quando você tem o conhecimento das coisas, tá? É o que te liberta, vai te libertando, vai te libertando. Você pode perguntar para mim, Shimon Raim, existe ainda muito conhecimento que eu não tenho e que você, Shimon, não tem, que você não tem? Eu posso lhe dizer sim. Eu consigo entender que tem muita coisa para nós sabermos, né? Até, por exemplo, Axé Gabriel, uma coisa que eu tenho uma curiosidade gigantesca, né? Uma sede gigantesca das outras terras, além do Domo, aqui mesmo no planeta Terra, maior do que o nosso continente, que tem um domo em cima deles lá. São 48. Cada uma terrivelmente maior do que o nosso planeta, nosso domo. Muito, dá 3 planetas Terra. E cada um diferente do outro. Né? Quer dizer, tem muita coisa para a gente saber. A história, né? O que ocultaram, como foram as outras repetições, gente. Né? Uma coisa que eu tenho uma sede assim profunda, de entender, eu tenho uma sede muito grande de entender, como foi as nossas vidas em outras repetições. Misericórdia, como foi as nossas vidas em outras repetições. Né? Eu não sei como é que foi. Foram como é que eu digo, foram 6, 7 repetições, né? Então, Ô, irmão, já... e a gente vai ter a oportunidade de conhecer tudo isso? O Eterno vai nos revelar? Tudo. E será revelado tudo, Luciene. Gostei da sua pergunta. Será revelado tudo, Luciene. Adonai vai revelar exatamente tudo. Está entendendo? Adonai vai revelar detalhes de tudo que você... Tem muito conhecimento das civilizações antigas, de Atlântida, Lemúria, Tartária, eles tinham muita tecnologia, isso daí realmente era interessante de saber. Até outro dia, os indivíduos dos Illuminati afirmavam que as pirâmides foram feitas por escravos egípcios, mas agora ele já quebrou a narrativa falsa deles, que isso não é verdade, quando descobriu as bombinas com 2 quilômetros, algumas com 6 quilômetros de profundidade, aí acabou com eles. Aí já perceberam que as narrativas deles estão caindo, né? As narrativas deles estão caindo. O senhor sabe de que material seriam essas bobinas? Que deve ser um tipo especial de pedra, né? Ou de mineral. Parabéns, Gabriel. Você é inteligentíssimo.
acredito perfeitamente que são um tipo de pedra especial. Um tipo de pedra mais ou menos na linha de cristal. Porque o cristal, Gabriel, junto com o ouro, ele absorve muita energia. Acredito que eles fizeram com cristal e ouro. Com cristal e ouro. Não é Será que é um tipo de orgonite, que é uma mistura de vários cristais? Pode ser. É um cristal que emite energia, né? Sem dúvida, porque eu já sabia que as pirâmides não foram feitas por seres humanos, como eles queriam embolar essa narrativa. E essa narrativa das pirâmides com as bobinas embaixo, gente, também quebra a narrativa de que o homem veio do macaco. Quebra a narrativa de que o homem veio do macaco. Vocês estão me entendendo? Quebra completamente essas narrativas abestalhadas, tá? O homem veio do macaco, veio dos mares. Isso é um absurdo. Então, as pedras que tem lá, inclusive tem um megálito muito gigante, eu não lembro o país, que nem o guindaste mais moderno de hoje consegue levantar. Então, como é que foi? Homens carregando, né? Tinha algo de telecinese ali, de quebra de gravidade. Exatamente. Né? Então, eles não estão mais sustentando as mentiras. Vocês podem perceber isso. Né? Que a pedra que foi achada das pirâmides foi a Dolomita. Eles não estão mais sustentando. Nenhuma mentira está se sustentando. Né? E o mês de junho, por exemplo, eu sempre disse nas lives anteriores que o mês de junho seria um mês bastante complicado. Seria um mês que muita coisa ia se revelar. Porque, gente, a partir de 2025 é que as revelações, todos vocês aqui da live, se intensificam. Se intensificam. Isto quer dizer que em 2026, presta atenção, em 2026 nós teremos uma bomba de revelações. Juntamente com 2027, será pior ainda em 2028. Quer dizer, nós estamos caminhando para um desfecho muito gigantesco, né? A revelação de toda a verdade. E existe um código, como eu falei para vocês, existe 4 tipos de níveis. A Torá, ela tem 4 tipos de abertura de portais dentro do homem. O primeiro nível da Torá, gente, é o nível Peshá, da letra Fei, em hebraico, é o nível Peshá. Eu quero deixar isso bem claro para vocês, os 4 níveis da Torá. Esses 4 níveis da Torá, é muito bom vocês saber que nestes 4 níveis estão o genoma do universo, tudo que foi, gente. A história da nossa vida, a história do nosso planeta, as reencarnações nossas, né? Como mais poderemos dizer? Diga aí para mim, as 49 mil anos que a gente já passou aqui, vindo e voltando, né? Os que foram não voltaram. Né, Pedro? Né? Oi? O DNA de todos os humanos também. A história dos outros mundos. Essa aqui não é a primeira vez que, né, as 3 terras, essa é a terceira terra, tá? Essa é a terceira terra. Então, vai ser descoberto tudo. E aí foi que Yeshua falou sobre a beleza da Torá. A beleza da Torá. Ou seja, existe muita coisa oculta dentro da Torá. Tá? Existe muita coisa oculta dentro da Torá. E vocês têm que aprender devagar. Por exemplo, o nível Peshá da Torá é um nível simples. A primeira letra é a letra Pei. É o nosso P da nossa língua, né? Que em hebraico é o Fei, em hebraico, né? Que é o nível simples, é as letras. Mas dentro daquelas letras ali, dentro da Torá, gente, existe um segredo tremendo, oculto. E nestes segredos, vocês têm um segundo nível,
que é o nível Remes, né? Que é o nível Remes, é um nível mais profundo, que ali o Remes quer dizer, gente, aqui é uma parábola, não vão ao pé da letra, né? Por exemplo, vou te dizer aqui um Remes para vocês. Lembra-se, e Adão e Havá comeram do fruto, né? Comeram do fruto. Que fruto foi esse? Estudos mais profundos da Torá mostra o fruto que era a uva, né? Era o DNA feito na região de Yesod, que é um nível depois do nosso nível, que é Malhut. A gente mora no Malhut, nós moramos no Malhut Hashamayim. Então, depois de nosso universo, aí tem as águas e aí tem outro universo, que é o nível mais profundo, que é o nível Yesod. O Yesod é o portal, é a entrada para Sefirotes. Tá, gente? É a entrada. Né? E lá eles fazem as sementes. As sementes que existem aqui no nosso universo, quem faz é lá que faz. Né? E então, em um nível mais pechá, a semente é a semente da uva, não é a maçã, né? Mas em um nível mais avançado, que é um drash, né? É um drash, é o drachá, é o terceiro nível, a semente era a relação sexual que a serpente teve com Havá, né? A semente mais avançada ainda, que é o Sod, que é o oculto do oculto, que é códigos, isso alterou o DNA, o genoma humano. O genoma humano foi alterado aí. Vocês entenderam? Então, a Torá, eu vou colocar aqui para vocês, a Torá, prezado telespectadores, ela tem, por incrível que pareça, 4 níveis. Ela tem o nível Peshá, ela tem o nível Remes, ela tem o nível Drash e ela tem o nível Sod. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia, né? A palavra está aqui, acho que está todo mundo vendo, PRDS, Peshá, Remes, Drash e Sod. Está aqui para vocês verem. E nesses 4 níveis, se você pegar cada letra PRDS, você então tem a palavra Pardes, em hebraico. Pardes, que significa os níveis da exegese judaica, tá? A Pardes também significa paraíso, significa Kedem. Pardes significa Kedem. É um nível muito mais alto. Então, vocês entenderam esses 4 níveis da Torá, como ela se relaciona. Cada um tem um sentido espiritual magnífico, Pardes, né? E então eu vou citar aqui um nível para vocês. Eu vou citar aqui, por exemplo, um nível para vocês que vocês vão ficar impressionados. Por exemplo, eu vou ver se vocês entenderam. O que vai libertar o homem? O que vai libertar o homem agora, em 2025, 2026, até 2030, né? Depois de 2030, só temos um período na Terra e aí acabou tudo. Isto é fato, a gente já percebeu isto, né? Então, as mudanças começam neste período. Mas o que liberta o homem? Você pode perceber, gente, que eu percebi um código. Eu já percebi vários códigos que Yeshua falou. Interessante que eu só estou percebendo com o conhecimento moderno, sabe, gente? Por exemplo, eu vou citar um código da Torá aqui, que foi parábola. O código segundo é o Remes. Eu vou citar, Yeshua ensinava mais por Remes. Remes. Tá? E Yeshua, ele só mais falava, ensinava a Torá através das parábolas. Yeshua ensinava muito Torá pelas parábolas. Entendeu? Por exemplo, Yeshua, ele falou
quando perguntaram para ele do fim do mundo. Qual é o sinal da tua vinda, Yeshua? E do fim de todas as coisas? O que foi que Yeshua disse? Quando vocês olham, ó filhos do homem, vocês não sabem distinguir o sinal da vinda do Filho do Homem? Vocês, olhem para a chuva. Quando vocês veem o sol vermelho, o céu vermelho, vocês sabem que está perto a chuva? E Yeshua ali falou uma parábola, um código, gente. Entenderam? E Yeshua ali falou uma parábola, um código. Né? E Yeshua estava dando o sinal que quando os céus vermelhos estivesse presente na humanidade, era um sinal do fim. Entenderam? Ele estava dando um sinal. Né? Outro sinal da libertação do homem. Outro sinal da libertação do homem que Yeshua falou, e eu estou prestando atenção nas palavras de Yeshua. Quando Yeshua disse, quando Yeshua ele disse o seguinte, na libertação do homem, e conhecereis a verdade, e o que vai acontecer? Libertará. Libertará. Parábola. Quem captou aí? Alguém aí captou? Não sei se alguém captou aí. Não é captar o que eu falei, não, essa frase, não. É captar o que eu estou querendo prognosticar. Um prognóstico profundo. Quem prognosticou aí? Quem captou o prognóstico final? Eu. Não sei. Quem foi? Deixa eu ver alguém aí que captou. Captei. Captou? O Silfarne captou. Captou, Silfarne? Qual é o prognóstico disso aí? Qual é o prognóstico? É fácil, gente. O prognóstico é o seguinte, presta bem atenção. Qual é o prognóstico? É que as mentiras vão cair tudo por terra quando as verdades chegarem aí. Vai cair por terra, você vai conhecer tudo, você vai saber de tudo, e automaticamente esse conhecimento de tudo vai fazer o quê dentro de você? É muito forte isso. É muito forte. É forte isso. Se lembrar de todo, se lembrar de todo o passado e se rever em todo esse processo e ter consciência do que ele foi, até hoje. Até hoje. Ou seja, você vai saber quem você é, quem você era, o poder que você tem, e aí você mesmo vai fazer o quê? Você mesmo vai se reconhecer e se liberta. Aí você se liberta. Você vai se libertar. Entende? Vai se libertar de tudo. Vai se libertar de tudo. Olha que coisa. Interessante, gente, que isso vai acontecer em nossa época. Já está acontecendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui técnico. Tem condições de vocês aqui, que estão aqui conosco, voltar a adorar Jesus e Deus? De maneira alguma. De maneira alguma. Isso aí é um retrocesso. Se alguém pagasse para vocês R$1 milhão, $1 milhão, junto com 1 milhão de quilos de ouro, Nada faz voltar. vocês voltariam a adorar Jesus e a Deus? Nada faz voltar. Não. Nada. Exatamente. Mas é possível alguém voltar? É possível? Seja sincero. Como diz o texto lá, é impossível você recalcitrar contra os anguilhões. Contra os anguilhões. Mas tem pessoas que voltam atrás? Tem pessoas que voltam? Tem. Tem pessoas que voltam. Mas voltam porque nunca conheceram a verdade. Nunca. Voltam porque são pessoas desconectadas de tudo. Não tem compromisso com nada. Nunca se converteu para nada. Tá? Ele ele quer dinheiro. É como político, né? É como político, ele quer dinheiro, ele quer poder, né? Mas ele não conseguiu. Mas a verdade não libertou ele, por isso que não volta. A verdade não, ele não se importou com a verdade. Ele não se importou, porque por isso que ele é uma pessoa que não era sincero. A Paraxá Nassau, por exemplo,
ela é uma das paraxás que me traz muita admiração, prezados telespectadores. Admiro muito esta paraxá, porque ela traz um conhecimento magnífico dentro deste caminho que nós estamos traçando. Por exemplo, a paraxá Nassô, aqui da Bíblia, da nossa Torá, ela prossegue delineando as tarefas e responsabilidade das 3 famílias levitas. Né? O Eterno escolheu aquelas famílias com um propósito muito kadosh. E as 3 famílias levitas era Gerson, né? Chamado Gershon, né? Que era filho da Ger em hebraico, estrangeiro, né? E Merari, né? Então, as 3 famílias levitas, Gershon e Merari, na porção desta semana, fala-nos muitas coisas a respeito das responsabilidades dessas famílias. E uma dessa era a questão da idade de servir, a idade que você deve servir. E depois que Adonai ordenou a Moshe para purificar o acampamento, para que fosse um lar merecedor da presença de Adonai, né? Então, é interessante que quando o Eterno, ele primeiro desce, por exemplo, para o Mashiach descer ao nosso planeta, o que é que o Mashiach precisa fazer primeiro aqui? Vamos, Arnaldo. Embora Ciele, responda aí. O que passa essa pergunta? Purificar. O Mashiach primeiro, ele precisa purificar. Adonai não pode descer na terra com um tipo de situação, como acontece aí na China, onde as pessoas são escravizadas, não tem liberdade de expressão, no Brasil, também na Venezuela, Maduro, em Cuba, né? A liberdade de expressão não existe, não tem como governar numa condição onde a injustiça opera. Então, depois que Adonai ordenou a Moshe para purificar o acampamento, para que fosse um lar merecedor da presença do Eterno, a Torá descreve o processo a ser cumprido, né, com várias mitzvot, né? Quando eu falo aqui das mitzvot, são várias. Mitzvot de Mikveh, né? Não sei se você faz, né? Mas é importante. A mitzvot da Brit Milá, de você fazer a Brit Milá. As mitzvot de Nindá, a mulher, quando está em sua fase de separação menstrual, né, mulher? As leis correspondentes, né? As mitzvot também do parto, né? As mitzvot de que mais? Se for nascer menina ou menino. As mitzvot das festas, né, gente? As mitzvot das festas. As mitzvot do Shabat, né? As mitzvot do Shabat. As mitzvot da poluição noturna. O que é poluição noturna? O que é poluição noturna? Vamos? Ninguém sabe? O que é poluição noturna? Não é poluição não, viu, gente? É poluição noturna. É derramar esperma, sêmen. O homem derramar esperma, ele não pode derramar. O homem não pode derramar. Então tem leis. Também tem leis a poluição noturna, não é culpa do homem, viu, gente? Derramar esperma não é culpa. Culpa, sim, se ele se masturbar, que também é chamado na Bíblia de onanismo, tá? O onanismo. O onanismo, que é a masturbação, tem leis, né? Tem leis sobre isso. Mas leis mais sobre o quê? O que é que poderemos falar mais de leis? Leis sobre o casamento, né? Leis da concubina, leis do escravo. Leis do escravo. Também tem a leis quando a mulher e quando o homem adulterava. Adulterava.
né? Depois que Adonai ordenou a Moshe, né? E o adultério e com o homem ou mulher chama-se o processo sotá, S-O-T-A, né? E então, sotá, são 3 letras hebraicas. Então, uma esposa que já foi advertida pelo marido, olha fulano, olha Ciele, não vá ficar sozinha com outro homem, viu, Ciele? Né? Aqui um exemplo, desculpa. E mais tarde, a Ciele ou a Oneide desobedeceu, né? Foi surpreendida com aquele homem e o marido já advertiu 3 vezes para Oneide. Então, o marido tem um bom motivo para o quê, Oneide? Para suspeitar ela de quê? De adultério. Adultério. O marido, esta mulher está com chamego demais com esse homem. Né? De adultério. Então, e aí o marido falava com o sacerdote, né? E dizia, olha, minha esposa já passou dos limites, né? E ela está precisando ser analisada. Então, ela era levada ao Cohen Gadol, e o caso não... e aí ela era levada, e o Cohen, no templo sagrado, deu motivo para o marido suspeitar, e ele perguntava, você tem culpa mesmo nisso? Se ela negasse e ela não admitisse a culpa, a mulher, então ela tomava a água. Era uma água, chamava-se água amarga, sagrada. A água era comum, gente, mas dentro da água tinha o nome do Eterno. Tinha o nome do Eterno. E você ensinou isso pra gente numa live dessas aí que eu assisti. Ensinei para vocês um pouco, né? Hoje vai ser mais profundo. Então, ela era levada ao Cohen, no templo, e caso não admitisse a culpa, então ela recebia esse problema, nesta água, né? E eram os dois, não era o homem e a mulher. Você se lembra daquele texto que levaram para Yeshua aquela mulher adúltera? Quem lembra do texto da mulher adúltera de João 8, capítulo 8? Todo mundo lembra do texto que falava e foi levado uma mulher? Mulher, ninguém te condenou? Né? Oi, Senhor, esta mulher foi encontrada em adultério. A Torá manda que a apedrejemos. E você o que diz? E você o que diz? Né? Aí Yeshua disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Gente, esse texto todos conhecem? Todos conhecem esse texto? Sim, é o que eu li, né? Não sei se está correto. Pois é, todos conhecem, né? Sim. Marisa também conhece, né, Marisa? Acredito que conhece. Sim, eu também conheço. Conhece. Pois é, a surpresa desse texto, prezados telespectadores, é que ele não existe. É mentira. Nunca teve uma mulher adúltera levada diante de Yeshua. Aconteceu, o fato aconteceu, mas não foi com Yeshua. Foi com outro homem, em outra época, em outro sentido. E foi em uma outra cidade, nem Israel foi. Foi nas cidades da Grécia. Os padres que colocaram aquela história foram os padres que escreveram aquela história. Então aconteceu com cuscuz, né? Foi? Aconteceu com cuscuz. Foi, aconteceu com o tal do cuscuz, né? Aconteceu, foi com cuscuz. Então, os padres inventaram aquela história, viu, gente? Por incrível que pareça.
Nunca existiu. Aquela mulher, na realidade, a Míria de Magdala, para surpresa aí dos nossos telespectadores, ela nunca foi adúltera. Ela era esposa de Yeshua e nunca foi adúltera. Então os padres sabiam disso. E os padres tinham tanta raiva de Yeshua, né, que botou ela como adúltera no mundo de Jesus. No mundo de Jesus Cristo. Botou ela como adúltera. Olha que coisa horrível. Então, gente, quando a mulher Sotá, ela provava a água, então, se a mulher tivesse culpa mesmo, né? Se a mulher tivesse culpa e tivesse adulterado com aquele homem, então, antes ela abençoava para remover a dúvida, né? Do seu relacionamento, né? E então ela abençoava seus filhos e tomava água. E quando tomava aquela água, se a mulher tivesse culpa, ela definhava, gente, na mesma hora. Na mesma hora, ela morria, né? Ela definhava como murchava e morria ali. Ela e o homem, viu? Ela e o homem. Então, ela confessava quem era, né? E a Torá, então, descreve estas leis, inclusive a questão de quando ela não tinha culpa, a água, com o nome Kadosh, renovava a pele dela toda, renovava ela completamente. É bom vocês saberem disto, tá? Renovava a alma dela, renovava a pele. Uma mulher, por exemplo, de 40 anos, ela voltava com o corpo e a pele de 15 anos de idade. Voltava com a pele e corpo de 15 anos de idade. Entendeu? Então, a Torá descreve também as leis também do Nazir, do Nazireu, quando a pessoa fazia voto, né, com uma pessoa que aceitou voluntariamente adotar um estado especial de santidade, geralmente por 30 dias você poderia fazer um voto, abstendo-se de comer, de beber qualquer derivado de uva, cortar o cabelo, né? Você pode fazer isso. Ou seja, o que você fala, a gente tem, eu tenho que ter muito cuidado e você também. Quando você fizer uma promessa, se você não cumprir, você vai sofrer juízos. Você sabia disso? Tudo que você, por acaso, prezado telespectador, falar alguma coisa, olha, eu vou te dar isso amanhã, e você não cumprir, você paga por isso. Ah, eu vou lhe dar. Né? Eu vou lhe dar. E você não cumpre sua palavra. Você não faz aquilo que prometeu. Aí esquece. Ah, esqueci. Olha, Dona Maria, eu vou lhe dar aquele vestido, viu? Não se preocupe, eu vou lhe dar aquela roupa. Eu te prometo de dar a você. E você não dá. Então você paga por a tua palavra, porque a palavra, ela não volta vazia. Por quê, gente? Porque nós também somos o quê? Criadores, gente. Nós somos também criadores. Então não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Por isso, você pode perguntar, ô Shimon, como é que eu faço para me livrar? Porque quantas promessas a Luciene já fez para alguém aí da rua, da região que ela mora, e não cumpriu, né? Quantas promessas a Marisa, e tanto quanto o Jailton, né? Fez aí na região aí e não cumpriu. Quantas vezes o Farney, né, quis pegar um lambari para dar para o vizinho e não deu, né, seu Farney? E assim vai. Às vezes promete, pega o lambari e não dá. Então, para poder te livrar de você pagar, eu vou te ensinar aqui um segredo.
em hebraico. Quando você prometer algo para alguém, mesmo que a pessoa não entenda, você fala assim: Ulisses, eu vou mandar para você uma peixita de presente. Aí você fala a palavra bli neder. Bli neder. Tá bom? Qualquer coisa. Ô, Gabriel, você vai trabalhar comigo, viu? Bli neder. Aí você fala bli neder. Quando você fala bli neder, você fecha o compromisso. Se der certo, sem compromisso. Aí você se protege. O bli neder seria como se fosse se o Eterno quiser. Se o Eterno permitir, quiser, né? Sem compromisso. Eu não estou assumindo. Aí você está livre. Entende? Então, a gente esquece disso. Tudo que você for fazer uma promessa, olha, meu amor, eu te amo, vou casar com você daqui a 6 meses. E aí, passa os 6 meses, você não casa. Entendeu? Então, você fala bli neder, né? Qualquer coisa, Isaac, amanhã eu te dou aquele brinquedo que você tanto gostou. Então, não fale isso. Fale, Isaac, amanhã eu vou te dar o brinquedo que você tanto gostou. Aí você fala, bli neder. Bli neder. Porque se você não cumprir, você vai sofrer com doença. Vai sofrer com coisas ruins. Viu, gente? Aprenderam? Aprenderam? Isso seria jogar as palavras em vão, né? Para você cumprir aquilo que você prometeu. Entendeu? Então você agora está livre. Se você prometer alguma coisa para alguém e disser bli neder, aí você está protegido. Entenderam, gente? Então, é muito importante conhecer estas leis. É muito importante conhecer estas leis. As leis de Sadaká, né? As leis dentro dos tabernáculos, né? Então, a gente pode perceber que a família Kehat recebe as incumbências lá dentro dos levitas, dos leviim. Então, quando Adonai disse a Moshe, conte os homens da família de Gerson, eles transportarão os artigos de tecido do tabernáculo, porque tinha que ser homens puros, santo, né? Adonai também disse a Moshe, não me disse para pedir ajuda a Aron para esta contagem. Entretanto, é meu irmão mais velho, faça essa contagem desses homens. Então, são leis que o Eterno colocou para governar cada situação dentro da Torá. É muito lindo a gente aprender isso. Então, existe uma coisa também, a entoação do cântico diário, gente, que é Terrilim. O Terrilim, o cântico diário, isso é maravilhoso. Então, o Terrilim 24:1 fala o seguinte, do Eterno é a terra e tudo nela que existe, o mundo habitado e todos que neles moram. Então, aqui você vê Terrilins sendo cantados. Isso também era mitzvot, né? Esse versículo é apropriado para o primeiro dia, lembrando da criação, mas também tinha um poder espiritual de lhe escudar, tá? Faz com que os melahins se aproximem de você. Entendeu como é importante a gente cantar, fazer Terrilins? Shir Malalo, Esai Enai Recharim, Enai Avo Esrim. Então, o louvor, ele ajuda a você se conectar. Então, os Terrilins, eles tinham o cântico diário, era importantíssimo, gente. Nossa, gera uma energia, Você sabe qual é a melhor técnica de expulsão do demônio? Vocês querem pegar aqui a melhor técnica. Cadê o Jonatas? Cadê você, Jonatas? Já foi? Cadê você, Jonatas? O Jonatas não está aí. A melhor técnica de você expulsar um demônio de um corpo de uma pessoa é pegando 4 judeus, 4 pessoas, pode ser mulheres e homens,
e fazendo terrilim. Cante, cante, comece a cantar. Os demônios não aguentam. Tá bom, gente? Os demônios não aguentam. Não aguentam. Quero que vocês saibam disso. Tá? Então, outra coisa maravilhosa, captaram o que eu falei sobre como expulsar um demônio de um corpo? A pessoa que está, por exemplo, com Dibuk. O Dibuk é alguém que não fez a passagem, não foi lá para cima. Não foi lá para cima. E aí ele fica aqui na Terra perturbando. É o Dibuk. Entende? Aí ele fica entrando dentro dos corpos. É terrível ele. Tá? Então, para poder você expulsar ele de um corpo, terrilim. Né? Pega duas irmãs. Pode ser pela internet, Shimon? Pode. Pode ser pelo WhatsApp via vídeo? Pode. Pode ser. Né? Funciona também. Entenderam? Aprenderam aí? Todos aprenderam essa técnica? Acredito que sim. Né? Como expulsar os demônios. A outra coisa importante é os méritos das mulheres judias no Egito. Muitas mulheres judias tinham méritos magníficos. Por exemplo, enquanto o povo judeu viveu no Egito, os egípcios, os seus patrões, né, davam-lhe ordem, mas elas não cumpriram estas ordens, mas não podiam decretar com quem as moças e mulheres judias iriam se relacionar. Se um egípcio tentava persuadir uma jovem judia e se relacionar-se com ela, e ela o recusava, né? E as mulheres judias casadas eram fiéis a seus maridos e não queriam nada com os homens egípcios. Elas sabiam que aquilo era um adultério, tá, gente? Você pode perceber que as mulheres judias, elas eram mulheres de oração, mulheres de conexão com o Eterno. Elas não suportavam a prostituição e nem o adultério. Jamais. Quando Adonais presenciou as mulheres judias não querer ter sexo com os egípcios, então estas mulheres, o Eterno disse delas, o mérito das mulheres judias é enorme. Por causa delas, eu vou realizar milagres para todo o povo. Olha que como é importante e como as mulheres se destacam. Finalmente, libertarei o povo judeu do Egito, pelo mérito destas mulheres justas. Olha que coisa linda, né? E as mulheres, elas têm esta capacidade. Então, Adonai, quando realizou milagres naquelas pragas, né? Durante a praga do sangue, quando um judeu baixava seu balde, a água se transformava em água. Quando um egípcio pegava o balde, a água se transformava em sangue, né? Tudo isso, o Eterno fez estes milagres maravilhosos, grandiosos, no Mar de Juncos, que a gente chama de Mar Vermelho, a Igreja Católica que colocou esse nome, quando o faraó perseguiu, né? Isso tudo por causa da mérito das mulheres judias, né? Quantas mulheres judias nós temos aqui hoje? Deixa eu ver, quem é mulher judia, diga, eu sou. Deixa eu ver quem é mulher judia. Vamos lá, quem são as mulheres? Sou. Amém. Eu sou. Aleluia, Marisa é judia. Luciene, mais quem? Deixa eu ver quantas mulheres temos judias. Temos Eu sou. Oneide também é judia, né? Tem muita mulher judia. Quem é mais judia entre vocês? Deixa eu ver quem é mais judia. Mas são poucas. Quem é judia é aquela que diz, eu sou judia. Quando a mulher diz, é porque ela já fez aliança. Eu a sou mulher, judia. ela diz, amém. Quando ela fez aliança, eu sou judia, é porque ela fez aliança. Né? Ela ama o Eterno. Né? Ela ama o Eterno, gosta do Eterno. Então, ela não quer ficar sem o Eterno.
tá, gente? Então, a mulher judia, os méritos dela, por causa dos méritos dela, há livramento. Há muito livramento. Olha os milagres que aconteceram agora em Israel. Quais são os milagres que aconteceu em Israel? Muitos milagres, muitas bombas explodia, e não era o domo de ferro que estava explodindo, eram milagres que o Eterno fazia, aquelas bombas jogadas pelo Irã. Méritos. Muitas vezes, prezado telespectadores, quando você, prezado telespectador, mantém as mitzvot na sua alma, então Adonai lembra-se dos seus méritos e te livra, né? Por isso que está escrito no Salmo Terrilim 34, versículo 7. O anjo do Eterno acampa-se ao redor dos que o quê? Hein? Do que os livra. Daqueles que o temem e os livra, né? Então, é muito importante você conhecer cada situação que te leva a você se dimensionar em um mundo espiritual cada vez mais complexo, cada vez mais maravilhoso. Então, quando a gente se conecta com o Kadosh, quando a gente se conecta com o Kadosh, a gente abre um universo de proteção. E já vou dizendo para vocês aqui da live, um segredo que eu quero compartilhar aqui, dentro da nossa comunidade, na nossa live, que não tem como você vencer, viu, prima? Não tem como vencer neste mundo se você não tiver conectado com Keter, com Adonai, com a fonte. Se você neste mundo não se conectar, você não vence. Você não consegue vencer. Temos que estar conectado com níveis do Eterno. Quantos níveis são? Deixa eu ver se eu sou um bom professor. Vamos lá. Quantos níveis são dentro da Torá? 4. 4 níveis. 4 níveis. Quais são os níveis? Ninguém diz. Olha aí como vocês estão comendo muito açúcar. Estão comendo muito. Peixar. Remes. Olha Drash. Que as mulheres é um médico. Drash. Sode. E olha que menino inteligente. Eu quero criar você, ô Neide. Vou lhe criar. Será um prazer. É tudo de bom na minha vida. Vou criar o Neide, porque, né, Blineder. Vamos criar o Neide é inteligente, né? Então, isso é bom, gente. Então, outra coisa importante é as bênçãos dos filhos. Você abençoar. Quem tem filhos entre vocês, acredito que muita gente aqui tem filhos. Abençoar seus filhos é muito importante, viu, gente? É muito, muito importante, né? A bênção de você abençoar seu filho e evareja, que Adonai abençoe teus pertences. Quando uma pessoa precisa de alimento, outras necessidades, né? Que é difícil para ela estudar a Torá com tranquilidade, por isso a bênção é que tenhamos suficiente sustento. Falei isso no começo da live. Este verso promete riqueza material e sucesso. O verso é Ievareja, né? Ievareja, assim que se fala. Então, eu estou dizendo que você seja rico.
para você ter tempo para estudar a Torá. Vishmerecha, né? Que significa que Adonai te proteja, teus pertences, de serem roubados ou danificados, né? Isso acontece muito, acontece demais com a gente, né? Ô, Shimon, coloca para nós aí na biblioteca Ketras para a gente gravar, fica melhor. É bom, é bom. Então, você fala, Yevarechecha et Adonai vishmerecha. Yair Adonai panavelecha virkunecha. Isa Adonai panavelecha. Veaselecha shalom. Então, aqui tem um segredo muito grande, que é os 3 Yud do Eterno. Yud, Yud, Yud. Né? Os três Yud, a unidade única do Eterno. Isso aí tem no Sidu, irmão? Tem no Sidu. Encontra. E você sabe a página? Você lembra? Você vai no índice. No índice você encontra. Vamos pedir vamos pedir ao Gabriel para colocar. Gabriel, você poderia colocar? Gabriel vai ouvir. Mas tem também na Peshita? Na Peshita tem. Nas últimas na páginas, Peshita, na oração? Colocar, Gabriel, aquela bênção. Né? Interessante, tem até uma música com isso. Hashem Tzio, você pode ver, gente, que os judeus, eles sabem, eles têm a bênção, porque é nas palavras hebraicas que carrega a energia. Eu nunca pensei que palavras tivessem energia. Eu nunca pensei nisso. Mas as palavras, ela tem cargas de energia, gente. Por isso que quando você falar qualquer coisa que você vê que você não vai cumprir, você fala blineder. Você fala blineder. Viu, gente? Então, porque as palavras que a gente fala, elas são carregadas de energia. E nossos atos carregados de energia. Quando nós aprendermos a usar essas energias, nós libertamos muita coisa das nossas vidas, né? Nos libertamos, tá? Então, cada vez mais que vocês fazem as vossas alianças, fiquem em alinhamento com Adonai, mais vocês, mulheres e homens, ganham méritos, mais vocês se elevam, mais vocês são abençoados. E riquezas vão vir. Muitas riquezas vão vir para vocês. Tá bom? Bom, prezado telespectadores, vamos fazer o final do Shabat? Vamos fazer comigo? Vamos. Então vamos fazer. Desde já queremos desejar para vocês, que bom que você esteve conosco nesta live. Foi uma live de muita informação da Torá. Teve alguma coisa que chamou a atenção de alguém, algo que tocou seu coração nesta live? O que foi que você mais gostou desta live? Que você quer que eu comente de novo? Oneide, Luciene, Ulisses, o que foi que mais te chamou a atenção na live de hoje? Que você... Além dos 4 níveis, que foram muito interessantes, essa bênção sacerdotal aqui, eu sempre a ouvi, mas eu nunca soube realmente o que era, mas sentia que tinha algo muito profundo, né? E saber disso hoje foi muito interessante demais. Amém, né? Então vamos aqui dar um abraço também na nossa filha querida. 3 amores que eu tenho ali, um amor espiritual muito lindo. Etinã, um grande cheiro no cabelo de Etinã, viu? Também Ezequiel, é isso? Ezequiel, esqueci de Raimundo
e Ezequiel, esqueci o nome dele, é o filho de Elisa. Como é o nome dele, Tina? Quero dar um abraço também para ele, tá? Um grande abraço. E amo muito ele. Amo muito ele. Então, gente, que o Eterno vos abençoe. Realmente, esta live ela foi muito educativa, né? A gente está aprendendo. Eu estou dando um pouco de mim para vocês. Estou dando um pouco de mim para vocês, um pouco da minha alma para vocês, tá? Compartilhando o meu conhecimento para vocês e aprendendo também. E não vou deixar de fazer a bênção final. Mas primeiro vamos fazer o Ravidá lá, Ravidá lá, exatamente. Né? Vamos fazer o Ravidá lá? Vamos? Vamos. Olha aí, fazendo Ravidalá com vocês. Amém. As ervas amargas, o apagador, as luzes, né? E depois a bênção final, tá bom? Para todos os judeus aqui da nossa comunidade. Todos os judeus que estão fazendo Techuvá. Quem quiser fazer seu Mikveh, sua Tevilá, e eu tiver a oportunidade de estar por perto, eu faço, viu, gente? Com vocês, ou pessoalmente, ou também pelo vídeo. Dá para fazer pelo vídeo. A gente faz a bênção e você mergulha no mar, no rio, tá? Dá para fazer, tá bom? Vamos fazer a bênção das ervas amargas? Bora. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu, bemitzvotav vivesivano, borevine vesamim. Bendito sejas tu, eterno Rei do Universo, que com teus mandamentos nos santificaste e nos ordenaste em relação às ervas odoríferas. Amém. A bênção da luz, a bênção da luz. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei meorei haesh. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei meorei haesh. Bendito sejas tu, eterno, que nos deste luminares de luz, né? Grande é a conexão, a sabedoria de Iá, a grandeza de Iá. Que grande é a grandeza de Iá. Aleluia. Vamos fazer a bênção? Vamos. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hamidiviu ben kodesh lechon, Vayon hashivi, Beisrael lamin, Beshechet yamin vamasseh. Baru atah Adonai, Hamidiviu ben kodesh lechon, Veo verosher. Bendito sejas tu, eterno, que separa a luz da escuridão. Ouve, Rocher. Israel dos demais povos, 7º dia dos 6 dias. Bendito sejas tu, eterno, que separa todas as coisas. Todos digam amém. Agora vai vir apagamento das luzes. Apaga. Acabou o Shabat. Acabou o Shabat, gente. Agora vamos fazer a bênção. Cadê as mulheres com véu na cabeça? Cadê as mulheres com véu na cabeça? Vamos lá, mulheres. Os homens com o kippá. O kippá é importante, viu, homens? Cadê o kippá de vocês? Né? E quem tem talite, bota o talite. Fazer a bênção. Tá pronto para a bênção?
Yevarechecha Adonai vishmerechecha. Yevarecha et Adonai vishmerecha. Yair Adonai panavelecha vipunecha. Isa Adonai panavelecha veaselecha shalom. Yudi, Yudi, Yudi. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante teu rosto e te dê a shalom. Todos digam amém e amém. 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 Baruch Hashem. Aqueles que o Eterno possa abençoar a todos, dar uma Shavuot, né? Que a Tonai também abençoe aqueles que dá Maaseh. Alguém sabe aí o que é Maaseh? Maaseh? Dízimo. Dízimo. Seus dízimos, que o Eterno abençoe. Aqueles que dão seus dízimos do Eterno, a causa do Eterno. Né? Baruch Hashem. Essas ervas que o senhor cheira aí é o quê? Você pode colocar aqui, deixa eu ver, cravo. Olha, cravo, folha de louro, canela, cravo, folha de louro, canela e uma mistura, viu, gente? Hein? Orégano, mistura tudo e guarda dentro da sua casa para fazer o Havdalah, tá bom? Para a gente fazer o Havdalah. Conectados? Que bom, que gostoso foi a live de hoje. Foi uma live muito grande, gigante na sua alma. Momentos de reflexão, né, gente? Momentos maravilhosos. Foi a live de hoje. A live gostosa, maravilhosa, de uma conexão pura com o Kadosh Baruch Hu. Amém? Aqui vou me despedindo de vocês. Um Shavuot para a família Alves, Gorete, Ida, né? Etnã não falou comigo, né? Etnã, Ulisses, né? Ulisses também, nós temos aqui nosso irmão, eu não sei como é o nome dele, Jonathan, né? Axé Gabriel, que o Eterno possa abençoar você riquissimamente. Gostei da imagem, viu, Axé? Olha que coisa linda, que imagem linda. É parece uma árvore, né? Eu sempre fui apaixonado por árvore, e por incrível que pareça, o símbolo da tribo de Axé é uma árvore. Eu nem sabia disso, eu fui me lembrar depois que eu vi. Amém, parabéns. Anaraí também, um grande abraço. Shalom, meu amigo, um grande abraço para você. Uma guerreira, né? Uma guerreira que sempre esteve firme com o Eterno, sempre do lado do Eterno, sempre está do meu lado também, assistindo, apoiando, né? A família Alves, cadê a família Alves? Shalom, família Alves. Cadê o papai? Cadê papai? Papai me esqueceu. Olha aí, cadê papai? Me esqueceu completamente, né? O papai. Então, um grande abraço aí para a família Alves, Milton, Ida. Shalom, irmão. Cláudio Pinto Barbosa. Irmão Pedro, cadê Pedro? Convido Pedro para fazer uma aliança com o Eterno. Shalom. Shalom. Convido Pedro para fazer uma aliança, Pedro, com o Eterno. Não comigo, mas com o Eterno. E Eduardo. Eduardo também convido. Bom, prezados telespectadores, estamos juntos, já estamos juntos. Shavuot Tov para todos, já terminando aqui a nossa live.
Vamos orar um pelos outros. Shalom. Shalom, shalom.